E já começou mais um programa Elgue Você. Eu já quero iniciar agradecendo a cada um de vocês que estiveram com a gente durante essa semana. E já confere aí o nosso super programa de hoje. A palavra constelar é uma palavra alemã que significa colocar a família em posição, posicionar. Então começa daí, né? A origem, né, dessa palavra constelar. Neurofeedback, nós conseguimos trabalhar ao mesmo tempo as ondas lentas e essas ondas rápidas. É diferente de um medicamento. No meu caso, As ondas lentas. as ondas rápidas minhas estavam muito altas, mas as ondas lentas estavam muito baixas. Muito baixas, isso. Daí com o neurofeedback a gente consegue trabalhar todas essas ondas ao mesmo tempo. Tudo isso e muito mais aqui no Elgue Você, que já começou. E a partir de agora, aqui em nosso programa, vamos ter um bate-papo cheinho de informação do jeito que a gente gosta, porque estamos recebendo aqui a doutora Marisete Bagatelli, que é advogada, psicóloga e consteladora, e essa é a nossa pauta. Primeiro, uma satisfação imensa ter você aqui, doutora. Obrigada, Elga. Eu que agradeço esta oportunidade de falar um pouquinho desse, né, universo aí das constelações que é muito importante. Que está tomando conta. Está tomando conta, de exatamente. vários segmentos importantes da nossa vida. Muito. Solução de conflitos. Então vamos iniciar daí, né? Isso. Marisete, o que é a constelação familiar? Então, é importante, antes da gente falar o que é, falar Sim. o que não é, né? Adorei! Sim, O que entendi. não é, porque existe ainda muito preconceito, ainda muita dúvida, né? Falar da constelar, né? A palavra constelar é uma palavra alemã que significa colocar a família em posição, posicionar. Então começa daí, né? A origem, né, dessa palavra constelar. O termo constelação é um termo que foi constelação familiar, né? Um termo desenvolvido por Bert Helling, que é um alemão, né? Que a controvérsia vem muito também Isso, dele, né? Do criador da constelação. Ele, até a gente pode dizer que ele foi o desenvolvedor das constelações, não propriamente o criador. Entendi. Né? Mas assim, ele é para as constelações aquilo que a gente pode dizer que Freud é para a psicanálise. Ou seja, ele é o pai das constelações. Sim. Porque, embora não tenha sido criador, em todo o seu desenvolvimento, ele inovou, ele trouxe muito aparato, ele trouxe novidades, ele ampliou muito esse conceito, né? Então, o que é? Constelação familiar é uma terapia breve. É uma terapia? É uma terapia breve, diferenciada de psicoterapia. Porque a psicoterapia, o psicólogo ele vai atender o seu paciente, né, e em várias sessões, de repente até por um ano, ele tem uma relação contínua de atendimento. A constelação, ela é uma terapia breve, ou seja, por meio de uma sessão, né, onde o cliente, né, traz uma temática, o constelador, o terapeuta, vai atender essa demanda, por isso que ela é breve. Geralmente o tempo da constelação, o quê? Umas 2, 3 horas? Isso, aí assim, de 2 a 3 horas fazendo todo o planejamento, né? Porque você tem ali, mas vamos falar do conceito então, né? Sim. É uma terapia breve, voltada para a solução, mas numa perspectiva transgeracional. Essa perspectiva transgeracional que é assim, o grande diferencial, que significa o quê? O que é a transgeracionalidade, né? Significa que tudo que ocorreu no passado
se de uma forma disfuncional foi violado uma das leis, né, ou as leis sistêmicas, tende a voltar, tende a se reproduzir, tende a padrões de comportamento a se repetir nas próximas gerações. Então, os princípios, né, da constelação familiar se baseiam em quê? Nas leis sistêmicas e na transgeracionalidade, que é o passado tende a voltar. Entende? Como tende se você a carregasse essa carga Isso. familiar. Que é o dos seus antepassados. Isso, como conceito morfogenético. As constelações, ele fala de campo morfogenético, campo mórfico. O que é esse campo, então? Esse campo é uma memória sistêmica. É como se fosse um iCloud, uma nuvem, que está tudo lá, guardadinha. Sim. Mas que pode ser acessada a qualquer momento. E no caso das constelações, né, ele tende a voltar, a reproduzir algum membro, né, desse sistema, pelo sistema estar ressentido, vamos dizer assim, ele tende a reproduzir comportamentos, atitudes, padrões, né? Sim. Então, para a gente fechar o conceito, né, é uma terapia breve, voltada para a solução, numa perspectiva transgeracional. Né? Entendi. E com base em quê? Então, nessas leis sistêmicas que Bert aí desenvolveu com muita propriedade. E é esse vamos dizer assim, o diferencial, né? Sim. Quais são essas leis? São 3 leis denominadas ordens do amor. Então, a lei, né, do pertencimento, que para a psicologia é a lei de pertencer, né? É uma lei social. Nós, indivíduos, o ser humano, ele precisa pertencer, né? O ser é social, ele nasce, ele tem que estar inserido num contexto familiar, né? Ele precisa ser inserido na escola, na empresa. Então, essa lei do pertencimento é fundamental, porque se violada, ocorre uma disfunção, que é uma exclusão. Sim. E essa exclusão é que ela vamos dizer assim, seria um distúrbio, né? Nesse sistema familiar que vai se ressentir. E aí vai ficar na memória, guardadinho lá. Né? E vai em algum membro, por uma lealdade, que é um outro conceito base, né, das constelações, por uma lealdade invisível a um membro que foi excluído, ele vai reproduzir um comportamento. Parece meio louco, né? Eu compreendo muito e eu acredito assim que deve fazer sentido para muitas pessoas que já passaram por uma constelação, que têm o conhecimento. A gente tem relatos assim de pessoas falando que foi uma virada de chave na vida, que resolveu um problema que ela nem sabia que era isso que tinha. Mas eu também acredito que nem todo mundo, talvez, tenham essas questões a ser resolvidas. Então, isso aí não é para todos, ou sim? Todo mundo tem algo a ser resolvido, carrega alguma corrente. Vamos falar, então, assim, do que é o limiar entre o normal e o patológico. Sim. O que é esse limiar entre o normal e o patológico? É a intensidade de um sintoma e o quanto aquilo prejudica e atinge o indivíduo. Sim. Porque às vezes para os outros, né, no externo, fala assim, mas essa pessoa tem problema, né? O relacionamento desse casal é conturbado, é problemático. Então, assim, para o externo. Mas se a pessoa não abrir a chave e a partir do momento que ela se vê que aquilo está incomodando, por isso que para a psicologia, o que é normal? Entre o normal e o patológico, tem um limiar. Para as constelações, significa o quê? A partir do momento que o indivíduo queira resolver aquela temática. E aí podemos entrar então em vários temas que são vamos dizer assim, a mola propulsora de buscar uma constelação. Sim, né? Relacionamentos, essa é a minha curiosidade. Isso, relacionamentos de... O que leva uma pessoa? Me desperta, fala, nossa, bom, seria interessante vamos falar, eu fazer, sabe? Os temas de maior recorrência, onde
até pela prática, né, onde a gente já atuou, são relações de casais. Olha, Né? E relações abusivas. entendi. Quem busca, né, Quem sofreu um abuso, raras ou as que vezes, esteve próximo. assim, a maior parte dos meus atendimentos a busca foi da mulher, né? E a mulher que está em sofrimento, que é vítima de uma relação abusiva, né? E que aquilo de um despertar, né? Que hoje a mídia também favorece muito, né? E eu falo assim, mas espera aí, o que eu estou vivendo é isso? Então eu vou buscar ajuda. E essas pessoas, na maior parte, essas mulheres, elas estão em atendimento psicoterápico, sendo acompanhadas por psicólogos. Entendi. Né? Que aí não pode, né, assim, não é o terapeuta que vai, né, constelar, que faz esse atendimento. É outro profissional que indica, né, o terapeuta para fazer uma constelação. E aí a gente entra, então, numa outra dúvida, né? Mas a constelação, o terapeuta familiar sistêmico, ele compete com o psicólogo? Jamais. São totalmente diferentes. Diferentes. Né? Ele é um auxiliar, é uma ferramenta auxiliar que contribui para o desenvolvimento e até o sucesso de um atendimento psicoterápico, que às vezes está ali meio amarrado ali por 1 ou 2 anos, né? Sim. E aí o psicólogo mesmo, ele chega e fala assim, olha, mas tem uma temática que está se repetindo. Você já pensou em constelar? Ele vê aquela necessidade, Isso. né? Ele E aí, o analisa o psicólogo, indivíduo. né, que Sim. tem essa visão sistêmica lógico, e conhecimento. cooperativa e sabe que para o desenvolvimento e o sucesso do atendimento, ele recomenda. Olha, muito legal, Não é? até mesmo porque, além de advogada, você é psicóloga e consteladora. A constelação, ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia. Não. Então, os psicólogos não podem, constelar, né? Fazer como uma terapia. Isso aí procede? Então, Mas vamos segurar o toquinho, vou aproveitar o gancho, vou chamar o intervalo e deixar vocês bem curiosos, mas tem mais vindo aí. Estamos de volta nesse bate-papo sensacional com essa pessoa incrível. Você realmente é, assim, um ser de luz, viu, Marisete? Obrigada. Você é muito querida, tem um entendimento muito grande no assunto e uma experiência também gigante em relação, tanto na questão do direito, que hoje em dia, no judiciário, eles também trouxeram muito a questão da solução de conflitos através da constelação. E, além de tudo, você é psicóloga e foi buscar o conhecimento também. É formada em Brasília, né? Qual que é a instituição? Instituto Estelar. Instituto Né? Estelar. E a Dara Campos, né, onde ela é também presidente da Associação Brasileira de Consteladores. Olha que maravilhoso. lá de Além de Brasília. todo esse conhecimento, você realmente foi lá e se formou hoje em Sim. constelação. Sim, eu sou formada. Ai, que maravilha. Marisete, paramos no bloco anterior falando dessa questão, justamente aí o fato da constelação não ser reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia e, ao mesmo tempo que você é uma psicóloga, você entende a necessidade, você, na realidade, compartilha desse entendimento que a constelação resolve muitos conflitos e é importante. Então, a psicologia ela não reconhece, né? Não regulamentou. Regulamentou. Isso, porque as constelações, elas estão, né? Existem projetos de lei para buscar essa regulamentação. Entendi. Contudo, as constelações familiares, elas estão previstas, vamos dizer assim, no universo jurídico. Na resolução 125 do CNJ. Sim. E também no próprio Código de Processo Civil de 2015. Também tem previsão da constelação? Tem, no Código de Processo Civil de 2015, no próprio artigo 3º, parágrafo 2º e 3º, ele traz as constelações como um método alternativo de solução de conflitos. Entendi. Então, assim, nesse universo todo de cenário de ampliação dos métodos alternativos, que você já deve ter ouvido do Com multiportas, certeza. né? As constelações é um dos métodos
Que tem funcionado muito, inclusive. Tem, no Brasil, então, as constelações, vamos dizer assim, quem trouxe para o direito sistêmico, né? A própria palavra foi cunhada por Dr. Sam Storch, que é um juiz da Bahia. Sim. Ele trouxe em 2012 as constelações, porque ele se formou, fez cursos com o próprio Bert Helling, né, na faculdade, né, de São Paulo, e ele trouxe para a Bahia, né, esse universo desde 2012. E aí já começou a direcionar para a própria prática jurídica, né, nos atendimentos, né, jurídicos de direito de família, violência doméstica. E aí isso aí foi pulverizando. Hoje, salvo engano, são 47 estados que já possuem comissões de direito sistêmico. Uma revolução, né, Marisete? No qual, vou olhar para essa câmera, eu faço parte da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Mato Grosso, né, onde a presidente é a Michele. Né? E é uma honra fazer parte dessa comissão, que é muito atuante aqui, né, no estado. E assim, então, foi ampliando para vários estados, como eu disse, em 47, salvo engano, comissões já trabalham nisso. E é um método que está, né? Existe as divergências, existe, né, assim, os do contra, vamos dizer assim, mas é por falta de conhecimento. Isso né? É verdade. De conhecimento. E como, voltando àquela sua pergunta, Perfeito. né? A psicologia não reconheceu porque ela vai ser regulamentada, né? Como uma lei que vai regulamentar a praxis, né? A própria prática do constelador, né? Sim. E, embora não tenha essa regulamentação formal, existe projeto de lei, existe, né, esse amparo, esse aparato legal para as práticas. Né? Agora, enquanto psicóloga, que eu não atuo hoje como psicóloga, em consultório, né? Eu advogo no direito, principalmente nas varas de família e sucessões, onde a gente vê diariamente essa demanda, esses conflitos que envolvem as relações humanas. É verdade. Né? Que muitas vezes não Principalmente é o divórcio em si, mas é o que está oculto nesses relacionamentos que precisam ser aclareados. Né? Entendi. E a constelação, nessa visão sistêmica, tem me ajudado muito justamente no atendimento como advogada. Essa conciliação que é feita, essa solução de conflito, é um ganho para todos, né? Muito. É uma leveza que aí você diz, eu sou psicóloga, aí eu falo assim, quando eu fiz a formação, daí a gente vivenciou as dinâmicas sistêmicas, passamos por vários workshops, tudo para poder vivenciar. Lógico. Porque assim como o psicólogo, não tem como ele trabalhar, né, uma dinâmica relação com o seu paciente, tendo seus próprios conflitos. Como constelador também, você trabalha os seus conflitos, tal, porque você tem que ser, né, ali neutro para poder ajudar e ter uma visão mais ampliada daquilo. Né? Mas então, que demandas vêm? Vêm essas, justamente, relações de casais, as relações abusivas, as dificuldades de posicionamento na vida e relacionada ao dinheiro. Por que eu não consigo ganhar dinheiro? Então, eu fiz alguns atendimentos que são profissionais, competentes, assim, formadas, com títulos, e aí vem e fala, eu não consigo ganhar dinheiro. Gente, o que acontece comigo, né? E aí traço se fala, todos os caminhos, né, para não dar consigo certo ganhar e não dinheiro, estou sempre na dependência de alguém, tal. E aí quando você abre esse campo, né, esse campo, e aí é justamente esse posicionamento de qual é o lugar que esse indivíduo, essa pessoa se encontra nesse sistema, vai emergir justamente aquilo que estava oculto. Eu acredito que as pessoas, a gente lê sobre, hoje em dia a informação brota, né? A gente quer se informar de algo, tem por onde, lógico, sempre checando as fontes. Mas eu acredito que as pessoas que ficam em conflito em relação à constelação, eu acredito que é justamente isso. Elas não entendem como aflora
todas as questões dos seus antepassados. Sendo que a pessoa não tem aquele conhecimento da sua história, você não falou nada sobre isso, porém, acontece. Então aí eu acredito que o preconceito, a pessoa ficar assim um pouco cética em relação à constelação deve vir daí. Sim, porque alguns pensam, mas será que tem a ver com religião? Isso, é espiritualidade, tem a ver com misticismo, com astrologia, com alguma coisa, né? Sim. Sobrenatural. Isso, sobrenatural é a palavra. E aí que tá, Bert Helling, em uma das suas obras, ele coloca assim, o que é constelação? É a consciência na prática. Lindo, né? Lindo. Quando ele fala consciência na prática, significa o quê? Imagina, né, você com vários conflitos que você não consegue denominar, você não consegue entender. Você sozinha não consegue resolver. Quando você abre esse campo e depois, né, com a técnica, porque tem toda uma técnica, né? Primeiro, né, você explica qual é o conceito de constelação, do que é, de que não é. E aí ouve dessa pessoa o que ela traz. Porque não dá, já pensou, Elga, você chegar para uma sessão de constelação comigo e falar assim, olha, eu quero os números da cena. Não tem como, né? Ou outra pessoa dizer, olha, né? eu quero encontrar, né, conhecer um namorado rico, bonito, de olhos azuis. Não tem isso. Então, tem que haver essa disposição interna de levar um tema que ela quer, né? Então, um tema... Na realidade, ela que passa o que não ela tem precisa como ali eu dizer, olha, eu vou colocar meu filho para constelar, eu quero constelá-lo, eu quero fazer com que ele vá. A pessoa tem que buscar. Tem que haver o desejo interno de querer trabalhar. E ele externa esse desejo. E ele externa esse desejo, e aí depois com algumas técnicas que a gente utiliza, né, de imersão, né, para a gente acessar essas consciências, essa memória, existem algumas meditações na sessão, fácil o genossociograma, que é muito importante, isso foi uma das ferramentas importantíssimas que a gente aprende no curso de formação, que é fazer aquela árvore genealógica, Sim. mas é muito mais do que isso, né? É você contextualizar esse sistema familiar. O que ocorreu nesse sistema, desde os seus pais, bisavós, avós, tataravós, né? E que a pessoa, o que ela tem na memória em relação a destinos difíceis. O que é isso, destino difícil? Numa família, num sistema, pode ter ocorrido abortos. Geralmente, o que eu percebi são esse tipo de casos, né? Abusos, Sistema, segredos crimes. Segredos de família que está lá guardadinho, Sim. lá do seu tataravó, né? Sim. E aí, segredos de família, suicídio, homicídios, tudo isso que fica lá naquela memória que eu disse ali, né? Entendi. E aí, quando você abre esse campo e a gente faz esse genossociograma, a gente já começa dali pontuar que existe algumas... Assim, pontuar não, a gente consegue detectar que existe alguma coisa para olhar com maior foco. Entendi. E aí, a partir do momento que o cliente, então, ele posiciona, porque ele é o ator desse posicionamento. A gente diz assim, olha, posiciona a sua mãe. Aí ele posicionar nesse campo. Posiciona você, posiciona seu pai. Então, a gente pede para que a pessoa posicione. E é ali que ocorre a mágica, vamos dizer assim. Eu entendi. Que não é a mágica. pessoa mesmo se mostra ali. Se mostra ali. O problema e se aí mostra ali. O terapeuta, ele é apenas, né, um mediador. Onde ele vai fazer essas leituras e faz. Mas tirando você aqui, colocando aqui, como que você se sentiria? Porque às vezes, um exercício, né? Porque às vezes o indivíduo está numa triangulação. O que é a triangulação? O que seria a triangulação? A triangulação é pai, mãe e filho. Mas ele está casado. Ele constituiu uma nova família. Mas ele está lá no meio do pai e da mãe.
Tipo, aquela criança lá ainda ele está lá. ali. Então, Entendi. o que ele busca nessa relação hoje, ele tem uma família, mas as reivindicações deles, as necessidades dele ainda estão aonde? A da criança. Ele precisa resolver aquela Ele questão. precisa ressignificar para sair daquele lugar Sim. e se posicionar na vida a ponto dele olhar para frente. Porque ali houve o quê? Violação, nesse pequeno exemplo, houve violação da ordem e hierarquia, né? E aí, por quê? Porque ele está no meio do pai e da mãe. Pela hierarquia, quem vem primeiro? Os pais. Então, ele está à frente, olhando para a vida. Então, houve ali um bloqueio do fluxo da vida, o fluxo do amor. Ele está ali, entendeu? Então, depois que a gente identifica essas disfunções, não para por aí. Aí que vem, né, as dinâmicas sistêmicas, onde nós vamos trabalhar aquilo que eu vou usar vou usar aqui porque a Dara vai me ouvir. Ela disse re. Sim. Você vai trabalhar a reordenar, ressignificar, né? E reincluir. Olha que legal. Então, o reincluir significa incluir aquilo quem foi excluído do sistema. Perfeito. Reordenar, você está trabalhando, está ajustando aquela disfunção que ocorreu na lei da ordem. Por quê? E na hierarquia, você está ali ou no meio do pai e da mãe, né? Sim. Ou você está atrás, ou você está à frente, atrás de um irmão, por exemplo, mais velho, Tipo, existe uma ordem a ser seguida. Isso. Estou compreendendo. Isso. Lógico que para os leigos não é tão fácil assim você entender, mas faz sentido para mim. Mas assim, de uma forma bem simples, essas 3 leis, que é o pertencimento, significa todos têm o direito de pertencer. Maravilhoso. Esse assunto nós vamos conversar muito sobre ele, trazer esse conhecimento para todos. Adorei o bate-papo. Muito Estou obrigada. ansiosa pelo próximo, viu, Muito Marisete? obrigada. E a partir de agora, aqui em nosso programa Elgue Você, vamos ter um bate-papo espetacular, porque estamos com convidados maravilhosos aqui, como sempre, trazendo muita informação e acrescentando na vida das pessoas. Dr. Igor Vilela, especialista em microfisioterapia e leitura biológica, sempre aqui, acrescentando na vida de muita gente, né, doutor? Muito obrigado a você, a TV Pantanal, nossos telespectadores, e é um prazer sempre estar aqui. E sempre falo, é missão dada, é missão cumprida. Se me chama, eu volto. E olha, tá cumprindo essa missão assim com maestria, viu, doutor? Sempre é uma honra estar aqui trazendo um conteúdo riquíssimo, trazendo muita saúde para as pessoas que estão nos assistindo. E hoje, acompanhado da doutora Elaine Paiva, que é psicanalista, é isso? Especialista em neurofeedback. Quando vocês me passaram essa especialidade, eu já falei, doutora, eu vou começar por aí, porque eu acredito que não só eu, como muita gente, nunca ouviu esse termo. Sim. Então, a doutora, primeiro, que prazer te receber aqui, tratando de um assunto que realmente faz diferença ter como informação, doutora. Então, muito obrigada. Eu agradeço por estar aqui, agradeço por estar ao lado desse ser humano incrível, Dr. Igor. Obrigada mais uma vez pelo convite. Neurofeedback. Nós sabemos que o nosso corpo, quando você vai a uma musculação, você faz um treino para um estímulo, um desenvolvimento muscular. Sim. O que acontece no neurofeedback? Você vai estimular o teu cérebro. É um treinamento cerebral, onde você, através de eletrodos que é colocado na sua cabeça, você com o paciente, com o cliente, você consegue ter uma melhora de ondas cerebrais, que são os ritmos, a velocidade do nosso cérebro, que quando está com alguma dificuldade, você, através do neurofeedback, consegue melhorar este padrão.
Olha só, que interessante. Porque, olha, eu acredito que não sei. É antigo já, doutora? Não. Esse tratamento? Ele é antigo porque ele surgiu, na verdade, do biofeedback, que era para era utilizado em esportistas, para melhorar o desenvolvimento dos esportistas. Daí o neurocientista observou, falou, nossa, nós podemos melhorar uma performance de um esportista, então nós podemos melhorar também a parte do cérebro. Entendi. Através de estímulos. São descobertas, né? Sim. E geralmente esse neurofeedback é usado em quais situações? Hoje, pontualmente, nós trabalhamos muito com crianças que têm déficit de atenção, com autismo, em adultos, depressão, ansiedade, dificuldade de foco, concentração, o sono que muitas vezes não é de qualidade. Olha só, são várias, né, patologias que acompanham muita gente, né, doutor? Olha, assim, eu conhecia já o neurofeedback, mas por falar, né, por questões de ver, de saber, né, e quando eu falo assim, é muito engraçado como que é a vida, né, e eu sou um cara que, né, busco muitas coisas, né? Com certeza. E os telespectadores já sabem, né? E nas conversas com a doutora Elaine, eu falando, olha, Elaine, na parte, quando eu vou fazer a micro, a gente acha essas questões que acontecem na parte não é neurológica, mas de eletricidades e de potenciais de ação que ocorre com o neurofeedback. Eu falava, olha, eu sei que existe uma alteração, eu não consigo quantificar, eu não consigo olhar, mas eu sei que com a micro e com a leitura eu consigo saber que existe um problema. E aí ela falou, Igor, eu estou trabalhando com isso agora. Eu assustei, né? Porque eu assustei e falei assim, nossa, eu sabia que você estava trabalhando com outros tipos de circunstâncias, né? E falei assim, olha, eu quero fazer o seguinte, eu quero ir lá conhecer. Olha, né? que legal. Então, estou dando depoimento aqui que foi para mim. E aí... É um testemunho, né, doutor? Testemunho. E eu gosto de fazer isso ao vivo, né? Isso é maravilhoso. Eu gosto de fazer... eu ressalto para os telespectadores entenderem que é um momento importante. Gosto de fazer ao vivo porque como foi importante para mim, como pessoa. Nossa, que legal. Né? Então, quando fui... aí ela fez o mapeamento em mim e a gente achou algumas alterações. Então, qual foi a minha queixa para ela? Que eu acordava um pouquinho meio cansado. E claro que dentro da microfisioterapia eu sabia o que era, dentro da parte do oligoscan eu sabia o que era, e eu já trabalhava isso, mas isso não melhorava o tanto quanto eu achava que tinha que melhorar. Sim. E aí quando ela fez o mapeamento, ela falou assim, Igor, você é um cara que... Você medita? E eu falei, não medito. Aí ela falou assim, Igor, você desliga muito rápido, mas o seu potencial de ação também é muito ativo. Então, seu cérebro é muito acelerado, você capta isso, mas como que está essa questão aqui? Eu falei assim, não, eu tenho o problema que eu fui uma criança mais hiperativa, eu fui uma criança que teve dificuldade com a aprendizagem, mas por um conflito. Sim. Né? E já ressaltei várias vezes aqui que Com teve certeza. uma questão de desvalorização intelectual e também teve o quê? O meu cérebro, ele veio a ser treinado como? Com a micro e com a leitura. Então eu consegui adaptar algumas coisas e aí o meu cérebro eu consegui operar. Só que como eu vi com algumas questões que eu estava precisando aumentar a minha capacidade intelectual, que veio de uma questão muito específica, de um projeto que eu comecei a entrar e eu precisava. Só que eu não estava... Exigindo mais. Estava exigindo do meu cérebro, mas eu não estava conseguindo ir. Então, na verdade, para essa questão, é como se o meu cérebro tivesse o quê? Não indo. Travado? Travado, não avançando. E aí, eu já sabia, mas eu falei assim, peraí, por que eu tô atrapalhando? Por que eu não estou fazendo isso aqui? Era uma questão de um projeto novo que a gente está desenvolvendo.
Já já vocês vão saber. Ah, já tô curiosa. Já daqui acho que um mesinho aí vocês vão ter umas novidades Notícias aí. boas. Notícias boas. E aí eu estava na fase final, estava na fase de terminar o projeto, de colocar para rodar, e isso não estava acontecendo. Então você estava sendo muito exigido. Eu estava então. sendo exigido mais do que o meu necessário. Sim. Né? E é isso que acontece hoje com os adultos, né? Mas e lá quando eu era criança? Né? Também existia, mas aí como eu fui treinado de uns tempos para cá, só que quando eu fui fazer o mapeamento, ela viu. Eu falei, não, isso aqui é aqui. E aí eu falei assim, ó, faz um mapeamento. Aí eu falei assim, não tô querendo ensinar, não. Aí a gente uniu forças e falou assim, ó, faz um mapeamento em mim. Na hora que ela fez, aí eu fui na micro. Para poder informação. Para poder achar informação. Aí eu voltei para ela e falei assim, olha como é que está. Aí ela falou, Igor, melhorou uma coisa aqui, mas ainda tem. Eu falei assim, agora nós vamos fazer o treinamento. E aí eu comecei a fazer o treinamento, meu sono melhorou, a qualidade do meu sono melhorou, a minha disposição ela melhorou. Você não tem mais aquela sensação de acordar cansado? De acordar cansado. É que isso acontece, tipo, não é difícil você ouvir alguém reclamando, falar, nossa, mas eu já acordo cansado. Exatamente. Aí é aquilo, ou pode ser fadiga adrenal, ou pode ser a questão da insônia, ou pode ser a questão do que? Somato emocional. Então, no meu caso, tudo eu já tinha tratado. Porque como entendo da ortomolecular, com certeza, estava tratando. Entendo da questão somato emocional, estava tratando. Mas tinha uma questão que era o meu potencial do cérebro, né, doutora? Sim. E aí, quando eu comecei a fazer o treinamento com ela, as coisas mudaram. Olha que e aí eu falei, opa, o que faltou cerejinha do bolo, e agora que é a cereja do bolo, porque a gente faz as coisas que a gente tem que fazer, mas a gente tem que ser também, saber a hora que você tem que passar para o colega. Sim, nós precisamos buscar o melhor. Para o paciente. Sim. E aí eu me passei para ela, né? E hoje a gente tem em casa, até vindo para cá, a gente discutiu o caso de uma criança que também estava com muito problema, né? Mas eu quero deixar aqui se ela fala. Então tudo bem. Então, doutora Elaine pode assumir, pegar o bastão, né? O neurofeedback, ele acontece, como o doutor Igor disse, primeiramente um mapeamento desse cérebro, onde nós vamos verificar como estão essas ondas, que nós temos as ondas cerebrais teta, beta, gama. Beta é uma onda de ação. E muitas vezes a pessoa está com um pensamento muito acelerado, ela está num ritmo acelerado. E o cérebro, ele vai se adaptar àquele ritmo. Então, ele também vai ficar acelerado. Entendi. Daí, às vezes, durante o sono, a pessoa consegue até dormir, mas ela não tem um relaxamento, um sono de qualidade, que era o que acontecia com o doutor Igor. Foi isso que eu entendi. O doutor Igor, ele falou, olha, a doutora Elaine falou, você apaga rápido, mas como ele não conseguia ter esse sono de qualidade. Exatamente. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, podemos? Sim. Mas vamos dar uma seguradinha, vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje nesse bate-papo espetacular. Quero agradecer mais uma vez sua presença, doutor Igor Vilela, e hoje a presença dela, doutora Elaine Paiva. Olha, estou adorando sua participação. Uma porque a primeira, além de ser um assunto novo, eu acredito que vai ajudar muita gente. Porque tudo o que o doutor Igor compartilhou no seu testemunho já fez muito sentido para mim. E eu tenho certeza que muita gente também se identificou. Agora, como nós finalizamos o bloco anterior, eu falando justamente dessa questão que me indignou, o doutor falando que ele desliga fácil, entende? Na hora de dormir, mas não tem um sono de qualidade. Eu me identifiquei, eu acredito que muita gente. Doutora, se você pode nos explicar melhor sobre isso? Muitas pessoas, elas levam um ritmo muito acelerado durante o dia. E o cérebro, ele vai procurar se adaptar. E o que ele faz? Ele acelera também esse ritmo. Então a pessoa ela vai dormir e o cérebro continua muito ativo. E ela não tem um sono reparador de qualidade. O que acontece com a grande maioria das pessoas são isso é comum, né? As queixas que eu recebo, que a pessoa fala, gente, Elaine, eu durmo bem, mas eu sinto muito cansaço, não tenho disposição.
no outro dia, porque Olha o cérebro só. está nesse processo. São muitas informações, muitas funções. Eu acho que o mundo também está em uma transformação, né? Porque você fala déficit de atenção, Aham. mas tem tantas distrações hoje no mundo, isso procede, Hiperestímulos. doutor? Oi? Hiperestímulos. Hiperestímulos. Exatamente. E aí é uma coisa que acontece muito hoje, então vamos lá. Isso é muito importante falar para quem está do outro lado, porque isso acontece demais. Então, a gente conseguiu olhar para o meu caso, que eu não tomo remédio, não tomo nenhum tipo de depressor do sistema nervoso central, não tomo remédio para ansiedade. Tenho uma ansiedade? Até tenho, mas é uma ansiedade controlada, como do dia a dia. Entendi. Só que aí quando ela falou isso, eu fui colocar um reloginho para me testar. E aí e esse reloginho ele mapeia. E eu fui ver a quantidade de hora que o sono profundo eu atingia. Quando ela me falou, eu consegui atingir o sono profundo 43 minutos, de 7 horas que eu dormi. Das 7 horas, somente 43, então eu não minutos? relaxei nada. Eu não relaxei, o meu corpo, aquele sono intermediário, deu quase umas 3 horas, aí a gente fez o treinamento. Já no segundo, eu dormi 1h30 de Após sono o Já profundo. deu uma prolongada. Isso. Aí depois, eu já consegui atingir 3 horas de sono profundo. E isso eu via visivelmente na minha rotina. Você sentia. Eu já não estava mais cansado no final do dia, no meu consultório. Eu já consegui ainda fazer mais algumas coisinhas que eu tinha que fazer no consultório. Já não queria ir direto para casa. Sim. Então isso tudo eu via. Só que o que é o alerta? O que é o comum? As pessoas vão para o médico e começam a entrar com medicações para a ansiedade e os depressores do sistema nervoso central, que é para você dormir. Que ele fala, eu não estou dormindo, então me dá um trem para eu dormir. Só que a causa Entendi. foi resolvida? Não, a gente está corrigindo sintomas. Então, só que o meu caso era somato emocional, que eu já carregava um pouco, mas a minha questão era o quê? Também exaustão física. Então, o meu tinha suprarrenal. Então, aí quando eu comecei a corrigir a minha questão de energia mitocondrial pela manhã, aí eu fui lá no OligoScan, vi que minha coenzima Q10 não estava legal, eu vi que o meu fígado não estava metabolizando algumas coisas legais. Então, quando eu comecei a trabalhar isso, em conjunto com a doutora Elaine fez o quê? Eu comecei a ter mais disposição. Olha só. Né? Então, assim, eu coloquei um caso aqui, que é o meu caso. Nada melhor, né, doutor, de você estar compartilhando. Porém, como você falou, na hora que ela falou, você levantou a mão. Eu levantei a mão na hora, eu me identifiquei muito, e não só eu, tenho certeza que muitas pessoas encontram nesse momento, né? E só que eu vi uma progressão também muito rápida. Você, tipo, começou no 43 minutos, depois passou para 1h30 de sono profundo. Isso no dia... E esse impacto é extremamente relevante, né? Sim, e o treinamento, por que ele funciona? Porque ele acontece em tempo real. Por isso que fala neurofeedback. Feedback é um reforço no teu cérebro, que é tipo um espelho, onde o cérebro vai ter a resposta de como ele está atuando no treinamento e ao mesmo tempo ele entende que ele precisa melhorar. E a partir dali, em tempo real, ele já começa a buscar a adaptação melhor para o ser, para o organismo. Olha que maravilha. E no seu dia a dia tem um impacto imediato, né, doutor? O doutor pode nos dizer. Claro. É assim, é impressionante, é impressionante. Então, era coisas que eu às vezes estava deixando um pouquinho de lado, não, isso que eu vou ver depois. Eu já resolvo, já estou finalizando. É indicado em qualquer fase da vida? Olha, para as em crianças? Qualquer fase da vida. Então, uma coisa que também, outra coisa relevante que a gente vem falando, né? Essas crianças de hoje, pós-pandemia. Hoje é uma coisa que é assim, vem para o meu consultório muitas vezes, eu acho o somato emocional e eu já encaminho para o neurofeedback, eu falo, ó, isso aqui vai mais rápido. Né? Todo mundo, ele tem TDAH. Isso. E aí, olha, medicação, né, para uma criança. Exatamente. De repente, isso aí é uma alternativa muito melhor a ser tomada, no caso. E é engraçado que é um caso também que ela pode falar, que também esse caso veio pra gente, de uma criança que
ela começou a tomar o Vivance. Olha. A mãe é médica, só que o que acontece? Eu já trato a criança e quando a gente vê que eu falei, olha, não precisava tomar. Ela falou, eu sei, Igor, mas como que eu ia fazer? Ela falou, eu sei. Eu falei, olha, vamos aqui que você vai ver o que vai acontecer, né? Então, assim, por isso que eu falo, ela tem que falar esse caso, porque é um caso, assim, que a gente ficou surpreso. E olha que eu já trato ele um tempinho, mas ele melhorou muito a parte somatoemocional. Mas quando foi para a questão que, com o neurofeedback, foi muito assim, é aquilo, eu tirei o problema, mandei para ela, foi assim. Assertivo. Foi assertivo, né, doutora? Isso aí não tem como você não falar para a população, e porque... foi em apenas uma sessão, porque a criança ela responde muito mais rápido. Com certeza. Em uma sessão a mãe já trouxe que essa criança ela já observou que estava mais tranquila, porque é uma criança hiperativa. Então, a partir do momento que ela já fez uma sessão, o cérebro, a resposta foi muito rápida. Porque o neurofeedback, nós conseguimos trabalhar ao mesmo tempo as ondas lentas e essas ondas rápidas. É diferente de um medicamento. O medicamento, ele vai, uma criança que tem um déficit de atenção, ele vai precisar, o medicamento, entrar com a questão de foco, de atenção. Só que existem as ondas lentas que são necessárias para o cérebro. Ele vai aumentar as ondas mais rápidas. Isso. Para tentar deixar a criança com mais foco. Só que o problema, a questão é o meu caso, vamos lá, o meu caso. As ondas lentas. As ondas rápidas minhas estavam muito altas, mas as ondas lentas estavam muito baixas. Muito baixas, isso. Daí com o neurofeedback a gente consegue trabalhar todas essas ondas ao mesmo tempo. Que maravilhoso. No treinamento. Você consegue pegar tanto as ondas lentas, que no caso seriam no posterior do cérebro, como as ondas no córtex pré-frontal, que seriam as ondas... o medicamento não consegue fazer. Não, ele vai ajudar naquele momento, naquela situação, mas ele não consegue trabalhar todas essas ondas ao mesmo tempo, como um treinamento com neurofeedback. E o meu caso, não tem problema de quê? De aprendizagem. Nunca tive problema de aprendizagem, pelo contrário. Agora, o meu problema era o quê? Manter. Olha só. Entende? Gente, que é um tema importantíssimo neste momento que a gente está vivendo, né? Eu acredito que um tipo de tratamento como esse evita muitos problemas futuros, né? Nessa criança. Ele não é invasivo. É um método que você vai colocar os eletrodos ali e você vai modular esse padrão de ondas. É o espelho, o feedback, o cérebro vai se adaptar e ele vai sim ter que melhorar, ele vai ter que adquirir algo que fique suficiente, que fique adequado àquela pessoa, àquele ser. Entendi. Nossa, adorei ter esse conhecimento. Eu acredito que até uma pauta que a gente precisa falar mais sobre isso, né? Porque eu não conhecia, apesar de não ser tão novo, como a doutora falou, né? Não é novo esse tratamento. Já vem sendo utilizado e ele pega o processo que a gente fala, o protocolo, que é internacional. Só que nós sabemos que devido à pandemia, agora isso vai aumentar. Os casos irão aumentar. Então o neurofeedback ele vem justamente para poder ajudar. Entendi. Infelizmente a pandemia acentuou vários problemas, né? Claro. Ansiedade, tudo que o doutor já tinha relacionado aqui. Imagina uma criança que ela está acostumada a um ritmo, a abraçar o coleguinha, a ficar no toque, de repente, do nada, ele recebe uma informação. Você tem que ficar em casa, não pode mais. Foi o caso, doutor Igor, do meu filho, que nós morávamos em uma casa, mudamos para o apartamento para ele ter contato com mais crianças. Veio a pandemia, ficava só dentro do apartamento, porque não podia nem descer. Imagina o impacto para essa criança. Olha, ainda bem que a mãe, né, detinha um conhecimento para lidar. Mas nesse caso, você detinha um conhecimento. Sim. Quantas mães que não sabiam lidar com aquela situação e não sabem até hoje. E nós sabemos os gatilhos que estão ainda por vir, por tudo isso que aconteceu. E é uma coisa muito engraçada, porque a criança, a gente consegue perceber, o pai, a mãe, agora o adulto ele não consegue, porque ele é mais resistente. É a hora do cara do concurso público. O que não faz ele passar na prova oral?
desses Olha, que concursos assunto difíceis. interessante. O que não faz o cara quando tá lá, tá sob pressão? O cara que tá no júri, o cara que tá, o promotor, o juiz, o delegado, esses cargos que às vezes exigem demais da pessoa, né? Então, assim, é muito bacana, porque eu comecei a perceber também que eu comecei a atender casos no consultório e que o paciente, quando ia exigir um alto handicap dele, o trabalho, a pessoa que ia assumir uma gerência, que ia assumir uma diretoria, ou que ia mudar de emprego. E aí, depois que eu comecei a analisar isso, eu falei assim, nossa, esse aqui já veio para mim assim. Esse aqui já veio... Então eu, Um padrão que se repete? veio um padrão se repetindo. Sim. Né? E claro, hoje, até eu falei isso hoje para uma paciente. Falei assim, olha, a gente olha isso aqui e você está assim. Mas o que te tornou estar assim? Aí eu fiz uma pergunta para ela. Após a pandemia, isso aumentou para você? Ela falou, aumentou, doutor, mas eu já tinha. Né? Aumentou, mas eu já tinha. Então, o que eu percebi? Eu percebi assim, ó. Nós, seres humanos adultos, a gente tem medo, muito, porque a gente não quer falar. Porque muitas das vezes, o que faz a pessoa não ser aprovada naquele concurso? Porque às vezes... Às vezes você trabalha muito bem seu emocional, você se esforça, detém conhecimento é um detalhe, e não vai. é um detalhe. É um Sim. detalhe. Ah, mas por que você não está falando do trabalho formal, normal? Não, o trabalho formal é normal. A dona de casa, a costureira, o gerente de vendas, a vendedora, né? Então, assim, mas tem algumas profissões que ela exige de você silenciosamente. Sim. Não tem Compreendi. como. Né? Então, quando eu falo por mim, eu não tenho vergonha de falar que foi o meu problema, eu começo a ver assim, nossa... Não só seu, doutor, mas de muitos. E assim, eu estou aqui, olha só, falando, será que de repente é esse o caminho e a gente consegue ter uma performance melhor em vários segmentos da sua vida devido a um tratamento que está aí acessível? Sim. Você está entendendo? A gente tem que ter esse olhar. E outra coisa, é claro, né? A pessoa às vezes prefere ir para academia para malhar o corpo, né? Adorei. Esquece do E principal. esquece o cérebro, né? tá aqui. A ginástica para o cérebro. Olha, né? a ginástica Não para o que cérebro. eu falo até que academia eu sou meio ruim, sabe? Mas assim, mas eu vou te dizer, hoje eu já estou sentindo a disposição de voltar a fazer atividade física que Olha há um mês e meio atrás eu falo, nossa, fazer atividade Doutora física é ir pra Elaine, cá. olha a revolução da doutora É Elaine. evolução mesmo. É como se fosse assim, malhar o cérebro, Sim, doutora? exatamente. E a partir do momento que você consegue esse estímulo, essa dedicação nesse treinamento, você consegue melhorar a sua performance, no caso cerebral, consegue ter mais atenção, mais foco, mais disposição. Porque você melhora, você consegue pegar na questão do sono, que a gente sabe que é muito importante. Com certeza. A gente precisa ter essa atenção com A o qualidade. sono. No momento que você descansa, né? Você tem que recuperar energia, ser um sono reparador de verdade. Eu volto a dizer, eu não tenho, desligava, eu não doutor. tenho problema pra dormir. Eu deito aqui, ó. Se deixasse, eu deito aqui e durmo. Doutor, eu me identifiquei por isso, eu não tenho problema nenhum para dormir, nenhum. Tipo, se deixar eu também durmo, deitei eu durmo. Mas, às vezes, eu sinto que talvez esse sono não esteja sendo de qualidade. Isso. Sabe? Que realmente me recupere e que eu... A ponto de apesar de que os compromissos são tantos que você entra mas com o tempo a vida cobra, né? O seu Sim. corpo vai cobrar depois esse desgaste. Que se você conseguir resolver isso antes, talvez evite algum problema futuro. Sim, porque acaba ficando em alerta constante. Sim. Esse cérebro. E o corpo vai seguir isso. Ficar nesse alerta, é luta ou fuga que a gente fala. Perfeito, porque é isso que ela tirou as palavras da minha boca. Né? Por quê? Porque a luta e fuga
E quando a gente precisa guardar energia, eu preciso sobreviver. Então, sobreviver é eu ir para academia? Não. Sobreviver é eu fazer atividade física? Não. Sobreviver, a única coisa é o quê? Guardar energia para trabalhar e descansar. Então, isso que a gente quer passar para a população, que é o que estava acontecendo comigo. Tipo uma preservação do corpo. É luta ou fuga. Eu falo assim, ó, eu vou guardar energia máxima para eu poder fazer o que, ó, aí é assim, é para entender, você vai trabalhar ou você vai para academia? Você vai trabalhar ou você vai correr? Correr vai aí vamos voltar. Correr, fazer atividade física, fazer academia, vai te dar o sustento? Sim. Então é biológico, entende, gente? É biológico. E o nosso Fez corpo muito é sentido. perfeito, porque tanto que existe a homeostase, Sim. que é para esse equilíbrio. E é o que vai buscar o cérebro, poupar energia. Vou poupar energia, então o que eu vou fazer? Eu vou comer e dormir. E trabalhar, porque eu tenho que trabalhar, porque senão... E as outras atividades você não tem aquela Não, disposição. porque o meu cérebro vai tentar poupar isso. Ele vai, não faça isso, porque isso você vai gastar coisa demais e você não tem energia para fazer o que você tem que fazer. Autopreservação. Exatamente. Gente do céu, isso fez muito sentido. E olha, eu acredito que muita gente está aí nesse momento. Então, essa pauta foi interessantíssima, inclusive poderíamos combinar para abordar novamente, né, de uma forma, de repente trazer um caso ou mostrar como é que funciona. Sim. Eu me interessei muito, viu, doutor? Quero levar essa pauta, essa informação, o neurofeedback, com mais... trazer as pessoas, trazer o conhecimento mais prático também, as pessoas verem acontecendo, sendo realizado o exame, o tratamento. É um tratamento, né? Sim. Claro. E eu gosto de fazer já assim, né? Compromisso, né? Doutor, né? Que já vamos chancelar isso, né, doutor? Porque eu acho que é interessante a população conhecer o exame. Então a gente pode programar sem a doutora saber, não, a gente vai lá no... A gente vai até o consultório da doutora vai Elaine. no consultório dela para... Nossa, muito importante. Né? Vamos agendar, doutora. Sim. Realmente eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está nos assistindo. Sim, com certeza. Porque é bom ver como os pacientes quando foi ver o OligoScan, né? Isso! Eles estão lá vendo, é bom que ela faça o exame, né? Pode... eu brinco que a minha paciente modelo é Elga, né? Quando eu fui OligoScan, eu falo, não, Elga, vem cá que eu quero fazer em você aqui ao vivo. A gente só não fala, né? É bruxo, doutor. Você descobriu isso. A gente só não fala para as câmeras o que rolou, mas ele fala, Mas ele tá aí me equilibrando. Sim. Doutor Igor Vilela, olha, é sempre uma satisfação imensa ter você aqui. Junto com a gente, nos ajudando nessa caminhada, transformando a vida das pessoas. Então, muito obrigada sempre e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez a você, a doutora Eliana, por ter aceitado esse convite meu. E a você, de casa. Pessoal, eu venho aqui toda semana porque eu quero que vocês mudem a vida de vocês e transformem a história de vocês. E doutora Elaine Paiva, olha, que satisfação te receber aqui, com esse conteúdo fantástico que eu tenho certeza que fez sentido para muitos que estão nos assistindo e é esse o propósito do nosso programa. Então vamos marcar aí uma agenda e trazer mais informação em relação ao neurofeedback, viu, doutora? Muito obrigada. Eu é que agradeço por estar aqui mais uma vez, agradeço ao doutor Igor e vamos combinar sim, vamos levar à população esse entendimento que é tão necessário para que você possa treinar esse cérebro, fazer essa ginástica cerebral. Adorei, já quero também. Doutor Igor, até a próxima. Obrigado. Doutora Elaine, até. Até, obrigada. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube. Reveja esse programa e tem um conteúdo fantástico lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.